E agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e sempre tem algo muito prático para falar aos nossos corações. E eu quero te dizer que a palavra de Deus ela é assim, ela não é só para ser ouvida, porque ela nos ensina que quando nós somos aqueles que só ouvem a palavra de Deus, é como se a gente estivesse construindo a nossa casa sobre areia. Mas quando a gente ouve e pratica, aí sim a nossa casa, a nossa vida vai estar firmada, construída, edificada sobre a rocha. Vamos lá? O profeta Isaías, do qual eu quero falar nesse tempo, nesse dezembro, um profeta que falou muito a respeito de nosso Senhor Jesus, mas nós temos trazido algumas reflexões que talvez não estão tão diretamente assim falando de Jesus, mas você no livro de Isaías vai encontrar várias profecias a respeito de Jesus. Mas eu quero meditar hoje com você quando ele fala do verdadeiro jejum. Geralmente no Natal as pessoas não jejuam, mas quando chega a Páscoa, quando chega a Quaresma, aí as pessoas começam a pensar no jejum. Então eu já queria ver com você esse texto, que é um texto muito lindo, que está em Isaías capítulo 58, e nós vamos ler a partir do verso 6. Se você ler antes, você já vai ver o que diz a palavra de Deus antes, mas eu, como aqui a gente não tem tanto tempo, eu quero ler com você do 6 ao 10, que diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E aí ele continua essa palavra de promessa, essa palavra de bênção. Então ele está falando aqui, ele antes, fala que o jejum, será que o jejum que Deus se agrada é esse? Que naquele dia você não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo? Será que é disso que Deus se agrada? De um dia você ir lá fazer aquele dito sacrifício e daí tá bom? E aí vem a resposta do Senhor e ele disse: não tem nada a ver, porque o verdadeiro jejum, aquilo que Deus pede de ti, é que você liberte o oprimido, que você reparta o teu pão com os famintos, que você tire o jugo, o dedo que ameaça, se te retire a injustiça. E daí? O que nós fazemos com relação a isso? Que justiça nós buscamos de Deus? Ou aqui na nossa vida, a justiça dos homens, a nossa própria justiça, que é trapo de imundície, que eu vejo tanta gente falar bobagem com relação a essa questão de justiça. A justiça do homem, já a palavra de Deus no Velho Testamento nos alerta que a nossa justiça é trapo de imundície. E se nós olhamos isso, olhamos o que o mundo hoje acha justo, ou diz que é justo, é um trapo horroroso, que não tem nada a ver com a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela se cumpriu em Jesus Cristo. A justiça de Deus é uma justiça que perdoa o pecador, mas
condena o que é pecado. O que é pecado não sobrevive na justiça de Deus. O pecador, sim. O pecador é perdoado e é transformado, não pratica mais o pecado. E aí sim se faz a justiça divina, porque o sangue de Cristo perdoa e liberta. E nós precisamos anunciar isso, né? Anunciar essa justiça, anunciar essa libertação, para que as pessoas sejam livres desses julgos, desses pesos de pecado, e que nos nossos dias, meus irmãos, tá terrível. O que nós assistimos é as pessoas defendendo veementemente que o pecado é certo, que o errado é quem condena o pecado. Aquele está errado, aquele é injusto, aquele é que precisa ser curado. Há uma inversão tão grande que, sinceramente, por mais que eu há muito tempo leio a Bíblia e a gente imagina o que a gente viveria no futuro, agora que esse futuro está aqui presente, eu continuo me surpreendendo com a maldade humana e com a artimanha de Satanás, que consegue enganar as pessoas de uma forma tão trágica, eu diria, trágica. Porque se hoje eu percebo pessoas que chegam ao ponto de vestir seus filhos um dia de menino, um dia de menina, porque eles vão escolher o que eles querem ser, quando o seu sexo, se eles vão ser homem ou mulher, macho e fêmea, está claramente definido no seu DNA, nos seus órgãos sexuais, que nós estudamos em ciências e em biologia, que são a diferença de macho e de fêmea, as glândulas mamárias e todo o aparelho genital. Conseguiram convencer pessoas, Satanás conseguiu isso, de que não é assim, de que isso está errado, de que na verdade nós nascemos neutros, nós não somos nada. Então isso para mim é uma coisa tão trágica, de que Satanás conseguiu enganar pessoas que defendem isso com tal certeza no seu coração, totalmente enganado, que me assusta, sinceramente me assusta, e me assusta coisas que eu já estou vendo acontecer, que eu falava alguns anos atrás, e que algumas pessoas talvez elas não falavam para mim, mas talvez elas pensavam, essa mulher é ridícula, de pensar que isso um dia vai acontecer. Como hoje eu ainda falo com alguns grupos de pessoas que dizem, não, Ana, isso nunca vai acontecer. Mas pasme, isso já está acontecendo em alguns lugares. Tipo, o quê? Pedofilia, é claro que está se tornando mais uma opção sexual. Porque hoje está se falando que a criança pode escolher o seu sexo com 6 anos, 7 anos, até 10 anos, e que os pais não podem mais interferir nisso, e que isso está se tornando lei, querem que isso se torne lei. Há uma agenda que não é só brasileira, é uma agenda da ONU com relação a isso, né? Infelizmente, com essa insanidade, no meu entender, que é claro que o próximo passo é ser mais uma opção sexual. Já está sendo dito que a criança tem direito ao prazer sexual, que ela pode ser iniciada muito cedo porque ela tem esse direito. Quando os estudos científicos verdadeiros nos dizem que criança é criança, ela não nasce neutra, mas ela tem o período dela até a sua puberdade, onde ela transita bem, onde ela, apesar de ser menina, tem as suas características de criança, apesar de ser menino, tem as suas características que a identificam como crianças, e inclusive que ela não pode ser exposta a certas coisas que vão justamente danificar a sua alma,
as suas emoções, a sua psique com relação a esse tipo de assuntos, né? E isso então é uma coisa incrível, e as pessoas parece que aceitam isso, engolem um elefante e querem coar mosquito. Então é muito triste ver isso acontecer na nossa sociedade. E nós precisamos anunciar, nós não podemos nos calar de que isso está errado, de que as coisas não são assim, de que desde o princípio Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, perfeitamente definido. Existem as questões também muitas vezes genéticas que são distúrbios disso, que realmente são consideradas, são descritas, são tratáveis, né? Mas nós já chegamos a abusos, e isso é muito triste. E esse texto nos diz que nós precisamos continuar a ser arautos, né? Que nós precisamos realmente repartir o nosso pão com o faminto, que nós precisamos anunciar a libertação daqueles que estão presos, muitas vezes em modelos, em injustiças, em coisas que só vão provocar mais ainda o peso sobre aquelas vidas. As pessoas que pensam, né, que tem poder sobre a vida do outro, que querem impor para o outro um jugo que muitas vezes nem ele não quer carregar. E esse texto, então, ele nos leva realmente aos pés de Jesus com um verdadeiro jejum. O jejum que quer dizer que eu não vou nortear a minha vida com aquilo que simplesmente me dá prazer, que é outra coisa que está ditando a moda e o comportamento de crianças, adolescentes e adultos nos nossos dias, é o prazer. Tudo pelo prazer, a qualquer custo e o mais rápido possível, ou impossível até. Então isso é muito triste, né? Esse texto nos ensina e nos leva a repensar isso, né? Aqui esse é o verdadeiro jejum, de que nós façamos aquilo que verdadeiramente vai trazer libertação, justiça social, e não algo que vai deturpar valores milenares de família, valores milenares de sociedade organizada. Então, meus amados, eu queria que você pensasse nisso, nesses dias de Natal. Qual é o jejum que talvez você vai chegar lá em fevereiro no Carnaval e você vai querer fazer? Será que você vai deixar de comer carne na sexta-feira? Será que você vai fazer o quê? Ou você vai desde já pensar nisso aqui que esse texto nos fala, né? Que eu gostaria de repetir: soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da servidão, deixar livres os oprimidos, repartir o pão com o faminto, acolher em casa o desabrigado, vestir o nu e cobrir o nu, e não se esconder do semelhante. Quantas vezes a gente vê um pedinte e a gente faz de conta que não vê? Quantas vezes eu e você já fizemos isso? E aqui diz também que precisamos tirar do nosso meio o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, mas precisamos abrir a alma ao faminto e fartar a alma que está aflita. E aí vem uma promessa linda, né? Que as promessas de Deus, elas são lindas. Olha a promessa, que diz assim: então a tua luz nascerá nas trevas, e até o dia da tua escuridão vai ser como a luz do meio-dia. A tua luz vai se romper como a alva, a tua cura virá. Olha só que promessa de cura, né? Tá onde? No verdadeiro jejum. E a tua justiça irá adiante de ti. Olha que coisa linda, gente.
a tua justiça vai ir adiante de você e a glória do Senhor estará atrás de você, será a tua retaguarda, vai estar ali te protegendo, a glória de Deus. Não é lindo? As promessas do Senhor são maravilhosas, a palavra do Senhor, ela é incrível, ela é atual, e eu queria que você explorasse, você decidisse, nesse novo ano que está despontando aí, explorar a palavra de Deus para a sua vida, para ter ela como regra de vida, não esses pensamentos humanos de filósofos, de pessoas que não têm vida para ensinar ninguém, de pessoas que usam o seu raciocínio e a sua inteligência para deturpar os bons costumes. E tudo já está expresso aqui. Tudo que o ser humano precisa já está aqui. E você diz, Ana, mas está tudo aí. Olha, gente, esse livro é tão grande, ele é tão amplo, ele é tão profundo, ele é tão largo, que você vai passar a sua vida inteira explorando ele e você não vai conseguir esgotar. Então, que seja essa a nossa regra de vida e que seja a obediência a essa palavra o nosso verdadeiro jejum. Vamos orar? Porque precisamos do Senhor para poder viver isso aqui. Deus amado, Deus querido, nos perdoa, Senhor, por tantas coisas que vivemos que são contra a Tua palavra, que são contra aquilo que o Senhor determinou para o ser humano, que são contra aquilo que o Senhor fez e deixou impresso de uma forma tão linda, Deus, tão segura para nós seguirmos. Muito obrigada. Senhor, nos ajuda, porque nós somos contaminados nesse mundo todos os dias. E nós queremos, Senhor, hoje aqui contigo lavar os nossos pés. Senhor, nos lavar de toda impiedade. Nos lavar, Senhor, de nos escondermos do nosso semelhante. Nos lavar, Senhor, de praticar só uma religião e de não vivermos ela verdadeiramente no nosso coração. Pai amado, Pai querido, por favor, nos perdoa dos nossos pecados e nos faz trilhar o Teu caminho, tendo como referencial a Tua palavra e a vida e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, nós sabemos que temos referenciais tremendos, lindos e perfeitos, que sejam os nossos referenciais, aqueles que Tu nos deste. Muito obrigado, que nós possamos seguir com alegria, Senhor, com verdade e com o verdadeiro jejum. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que você possa pensar e tomar e escolher a decisão correta. Deus te abençoe.